pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Hille, como vocês já sabem, e hoje eu vou explicar para vocês como que o açúcar do seu sangue sobe. Então, pessoal, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, na minha página do Facebook, no meu WhatsApp, essa é uma pergunta recorrente. Na verdade, é uma pergunta não dita, né? Uma pergunta, vamos dizer assim, velada, né? Eu sei que muita gente quer entender como que a insulina baixa a glicemia, como fazer esse manejo, mas, na verdade, as pessoas ainda não associaram muito bem como é que funciona para a glicemia subir. Então, eu decidi fazer esse vídeo hoje para mostrar isso para vocês. Bom, eu vou falar alguns termos aqui que talvez sejam um pouco complicados, mas releva porque no final vai ficar tudo muito fácil, muito simples, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a glicose do nosso sangue, ela vem daquilo que a gente come, né? Ela não vem de outro lugar. A fonte da nossa glicose é o que a gente come. Claro que se a gente ficar muito tempo sem comer, o nosso corpo transforma outras coisas em glicose. Mas essas outras coisas também foram armazenadas a partir daquilo que a gente comeu inicialmente. Então nós vamos falar primariamente dos carboidratos. A gente está cansado de ouvir esse termo, né? A gente está cansado de ouvir esse termo, a gente faz contagem de carboidratos, a gente conta carboidratos, a gente calcula os carboidratos e tal. A gente fala mais dos carboidratos, mas o que são os carboidratos, né? Os carboidratos são glicoses abraçadas uma na outra, né? Glicoses de mão dada. Como assim glicoses de mãos dadas? A gente está falando aqui num termo bioquímico, né? Num termo de substâncias microscópicas. Então a gente tem que entender que, digamos que isso aqui é uma molécula de glicose, aí junta 2, junta 3, junta 4, elas vão se acumulando e formam um carboidrato. Então o carboidrato é a união de um monte de glicose ali, né? E na digestão, como o nosso corpo não consegue usar o carboidrato porque ele é muito grande, né? Ele não consegue literalmente entrar nas células, é muito grande, não tem como ele ser utilizado, ele tem que ser separado. Durante a nossa digestão, a gente separa esse carboidrato, a gente divide ele em moléculas separadas. Então essas moléculas que estavam abraçadinhas, elas vão se separar e vão se tornar várias moléculas de glicose separadas, tá? E é aí que começa o nosso problema / solução, né? Depois que essa digestão é feita, né, de um carboidrato complexo, que é um carboidrato grande, né? Um carboidrato simples já seria uma glicose só, como o açúcar, por exemplo, o açúcar refinado, ele não é unido assim, ele é já um solto, então a absorção é muito mais rápida. O que acontece depois que essa glicose vai para a nossa corrente sanguínea? Ela fica lá boiando, né? A verdade é essa. Tá lá o nosso sangue, o meu pilô tá ótimo, não tá ótimo? Vamos tentar com azul então. Tá lá a nossa corrente sanguínea e a glicose fica lá no nosso sangue. O objetivo dessa glicose é entrar nas células musculares, né, nas células de todo o nosso corpo, para servir como fonte de energia, né? É como se fosse a gasolina aí que faz o nosso organismo funcionar. Vamos fingir que a gente é um carro, né? Essa glicose ela tem que entrar nas nossas células, mas só que as nossas células elas ficam fechadas, elas ficam trancadas, né? Ela não tem uma passagem. A glicose ela é uma molécula grande, ela não consegue passar direto pela parede da célula. Ela precisa que a célula abra uma portinha, né? Só que a própria célula também não tem a chave para abrir essa portinha. E eu costumo falar que a insulina ela é o porteiro das células, né? É a insulina que traz essa chave para abrir a célula. Então, quando a gente tem a glicose no sangue, a gente precisa que a insulina venha e abra vou botar aqui o nosso porteiro com a chave. Gente, eu desenho muito. Ó. A insulina é o nosso porteiro, né? Ela vai ser liberada no nosso corpo pelo pâncreas ou aplicada por nós, no caso do diabético tipo 1, para abrir a célula para essa glicose entrar. Mas se o porteiro não vem, ou seja, se a gente não aplicar a insulina, a glicose não entra na célula e por isso a glicose do sangue aumenta. E glicemia significa glicose no sangue. Então, se a gente não tem a insulina suficiente, essa glicose não consegue entrar na célula e fica boiando na nossa corrente sanguínea. Isso no diabetes tipo 1, a gente não produz a insulina, então a gente tem que aplicar a insulina o tempo todo.
Já no diabetes tipo 2, a pessoa até produz insulina durante um tempo, durante um bom tempo, né? Mas só que o excesso de gordura que ela tem, o excesso de peso, não deixa a insulina chegar lá. Ela produz, mas a insulina não consegue chegar na célula, que a gente chama de resistência à insulina. O porteiro vem, ele existe, ele é produzido, mas ele não consegue alcançar a célula, tá? Então esse aqui seria o diabetes tipo 2, né? Que em sua maioria no início, né, do diagnóstico pode ser revertido perdendo essa parede aqui, né? Como eu costumo dizer nos meus vídeos, quebrando esse muro aqui. Ou seja, diminuindo o peso, diminuindo essa camada de gordura que atrapalha a insulina chegar lá, tá? E depois, obviamente, que a gente aplica a insulina, porque a insulina chega lá, fica tudo bem, a glicose do sangue abaixo vai para onde ela tem que ir e nos dá energia para vivermos, sermos felizes, fazermos nossas coisas, tá bom? Ficou claro, gente? Se não ficou, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E claro, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @eudiabeticaoficial. Eu tô postando muito story lá, muito vídeo, muita coisa interessante. Respondo também dúvidas por lá. Então se você ainda não me segue, clica aqui, vou deixar o link aí embaixo na descrição, segue lá e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Beijo!